Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para desenvolver mais um algoritmo, um simples algoritmo contido na lista de exercícios do pessoal lá da ETEC de Bauru. Então vamos começar a ler a questão, que será essa segunda questão aqui. Bom, então vamos lá. Ler o número e verificar se ele é par ou ímpar. Quando for par, armazenar esse valor em P, e quando for ímpar, armazená-lo em I, exibir P e I no final. Aqui ele está sugerindo que a gente utilize algumas variáveis, que é a P e a I. Se o número for par, o P vai assumir o valor, e se ele for ímpar, o I é que irá assumir o valor. Primeiro eu vou demonstrar esse algoritmo com apenas uma variável. Então vamos fazer aqui Visual. Nesse vídeo eu vou começar do zero, diferentemente de outras ocasiões que eu já mostrava o algoritmo já feito, completo. Então vamos começar aqui com o nome, imprimir números pares e ímpares. Pode definir o nome que você quiser, aí não tem problema. Vou definir minha variável e única nesse exemplo, número, variável número, e ela será inteiro. Bom, definir minha variável e vamos começar aqui o nosso programa. Eu vou começar informando na tela para que seja exigido um número. Então eu vou colocar aqui, escreva, digite um número, para que a pessoa insira um número lá, não fique lá vazio, só o cursor. Então já para ilustrar mais nosso algoritmo, aqui abaixo eu vou ler esse número. Leia número, que é a variável. Pronto. Aqui eu vou iniciar o primeiro comando C, que é onde eu vou definir se esse número é par ou ímpar, e na sequência escrever o resultado. Então o comando que eu vou usar é o se, que é de condição. Então vou escrever aqui primeiro e depois vou explicar. Número, uma variável, porcentagem 2 igual a 0. Então estados mais distante, escreva o número que minha variável novamente, e coloco aqui é par. Pronto. Bom, o que significa isso aqui? Isso aqui é um operador aritmético, esse sinal de porcentagem. Vou demonstrar aqui no Paint. Vai ficar meio feio, mas tudo bem. Vou fazer um exemplo de dividindo 4 por 2. Se eu dividir 4 por 2, a divisão é 2. Eu tenho um resto aqui de 0. Agora, se eu pegar um 5, número 5, e dividi-lo por 2, eu vou ter um número mais aproximado, será 2. E vou ter um resto aqui de 1. Esse resto aqui de 1. Então o que é que esse operador faz? Ele pega o número que você vai digitar, divide por 2, e se o resto for 0, eu vou escrever que ela é par. Então note aqui que se eu divido 4 por 2, eu tenho um resto 0. Então respeita essa minha primeira condição.
Já quando eu tenho 5 dividido por 2, eu tenho um resto de 1. Lembrando que ele para aqui, ele não continua a divisão. Por exemplo, se a gente fosse continuar a divisão, eu inseriria uma vírgula aqui, que ficaria 0, 5, aí o resto seria 0. Mas ele faz só apenas a primeira divisão apenas. Então, aqui eu tenho o resto 0 e aqui 1. Pronto. Ele vai pegar meu número, vai dividir por 2 e vai definir se o resto dessa divisão vai ser 0. Se for 0, eu tenho essa condição. Então, o que é que essa condição diz? Se eu tenho meu número e ele é dividido por 2 e eu tenho um resto 0, então escreva, o número é par. Se não, escreva o número é minha variável. O número, vamos tirar esse E aqui, esse E vem lá, esse E vem aqui. É ímpar. Vou colocar aqui o fim de si para fechar o meu comando. Pronto. Agora eu vou testar esse algoritmo. Pronto, tá vendo aqui? Coloquei lá, digite um número. Aí eu coloco 25. Ele vai informar. O número 25 é ímpar. Então tá, aparentemente está funcionando. Então vamos testar com outro número. Número 10. Pronto. Ele informa aqui, ó. O número 10 é par. Então obedeceu a minha condição. Então eu consegui diferenciar um número par de um ímpar através desse operador aritmético de porcentagem, que, como eu falei, vai dividir o número que eu informar, que eu digitar lá, vai dividi-lo por 2 e vai verificar se o resto é 0 ou não. Se o resto for 0, ele vai escrever que o número é par. Se não, ele já vem aqui e escreve que é ímpar. Basicamente é esse o algoritmo que está pedindo aqui na questão. Mas aqui ele falou, quando for par, esse valor em P, armazenar esse valor em P. E quando for ímpar, armazená-lo em I. Então a questão está pedindo que você armazene em outra variável. Então como é que eu poderia fazer? Poderia acrescentá-las aqui. Acrescento P e acrescento I. Aqui eu não mexo nessas duas linhas, que é de leitura. E no si, o que é que eu vou fazer? Simplesmente eu vou acrescentar aqui o P que admitirá o valor do número, no caso. E depois aqui no sinão, o I, que receberá o valor do número também. Então o que é que ele está fazendo? Se meu número, o resto da minha divisão, for 0, P vai assumir o valor do número e eu vou escrever aqui. E aqui eu não vou escrever mais número, aqui eu vou escrever P e aqui eu vou escrever ímpar, né? Que é o P e o I. P de par e o I de ímpar. Então vamos testar lá o algoritmo. Pronto. Vou digitar aqui 125. Ó, 125 é ímpar. Não vai alterar basicamente nada. Você só vai atribuir o valor de cada variável, como está aqui no exercício. Mas você só vai acrescentar as duas variáveis. Mas você pode fazer simplesmente daquela forma que eu fiz primeiro, sem esse P. Mas como o exercício pede, então você pode colocar o P e o I. Então quando o número aqui obedecer minha condição, o P vai assumir o valor do número
Então vamos supor aqui que o número seja, fiz o exemplo 125, então 125. O resto da divisão não dá zero, então eu vou pular isso aqui porque não obedeceu e vou para o senão. Então o meu i vai assumir o valor de 125 e eu vou imprimir aqui o i. Então a impressão vai sair 125, que é ímpar. Então basicamente isso. Vou colocar aqui de volta e aqui também. Bom, e se aqui for, por exemplo, 120, então o resto de 120 é zero. Então eu vou escrever o P aqui. Então o P vai assumir o valor de 120. Entendeu? Então é basicamente isso. É um algoritmo simples que você, através o ponto-chave desse algoritmo é justamente esse operador aqui, aritmético, que ele vai com ele você vai conseguir definir se o número é par ou ímpar e resolver a questão. Então posso fazer aqui sem essas duas variáveis, como eu comecei a videoaula, né? Colocando aqui número e número. Aqui número também, substituir só para demonstrar. Funcionar. Pronto. Testando aqui, número 2 é par, testar em seguida 3, ímpar, tá vendo? Então meu algoritmo está funcionando e eu consegui fazer o que a questão propôs. Então é isso. Alguma outra próxima aula eu vou demonstrar outra questão. Espero ter ajudado aí o pessoal e até a próxima. Um abraço a todos e tchau.